caixinha cheia de óculos de novo, no mesmo canto. Eu, de novo, eu não já disse que eu não sou vendedora, eu sou professora, eu não gosto disso não. Oh, me leve, puxa você levar, tão humildezinho. Tá bom, botei a caixa, levei. Cheguei lá, vende de novo. Eu, não é possível. Cheguei, entreguei. Aí, gente, se repetiu o mês todo isso aí. Você já imaginou numa federal? Quantos cursos, quantos semestres? Só o meu é 8 semestres, né? Só a pedagogia era 8 semestres. Tanto de aluno que tinha numa federal daquela. E eu com esta caixa de óculos de baixo. Era as encomendas. Eu quero esse, eu quero aquele, eu quero aquele. E não tinha história de Pix, todo mundo era dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Eu chegava com um pacote de dinheiro e dava, e ele vai guardando esse dinheiro. Antes chegou o fim do mês, ele disse, vem cá, vamos fazer uma continha de bodegueira aqui, nós dois. Pus pra cá. Aí fez a conta com o dinheiro. Ele não tinha gasto nem um tostão e nem botado de canto, estava tudo dentro de uma caixa. Ele botou o pacote de dinheiro. Aí disse, olha, tanto, vendeu tantos óculos, o custo é tanto. Aí tirou, botou aqui, pronto, esse aqui é o pagado os óculos que você vendeu. Aí empurrou, agora esse aqui é seu, pegue. Aí eu arregalei os olhos quando eu vi aquele pacote de dinheiro. Aí eu contei, quando eu contei, tem tanto. Aí ele disse, quanto tempo você vai levar para ganhar isso aí dando aula? Eu disse, 1 ano. Ele disse, tu ainda é professor? Eu digo, não. Agora eu sou vendedora. Gente, e hoje eu fico assim olhando a galera que tem um WhatsApp desse na mão para vender. Eu era para cima e para baixo com uma caixa de óculos debaixo do braço de ônibus. Porque sabe o que eu fiz? Em seguida, pedi conta de um dos empregos para poder ter um expediente. Porque lá na faculdade, nesse tempo, todo mundo que estudava, fazia pedagogia, já ensinava em algum colégio. E eu pedia permissão, tia, deixa eu ir na tua escola para mim, na hora do recreio, vender para as professoras. Tá bom, aí eu combinava. Pegava um ônibus, ia para a Barra do Ceará. E nesse tempo não tinha terminal, não. Pegava 2, 3, 4 ônibus, porque dizia aqui, daqui eu pego um para colar, daqui eu pego um para colar. E eu com essa caixa de óculos debaixo do braço. A caixa de óculos debaixo do braço e vendendo. Resultado, o negócio, Deus abençoou de uma maneira que nós precisamos assim, alugar um local, porque aquilo já ficou tão grandioso que já não... Era um negócio. Chovia, era o povo correndo atrás, porque quando Deus abençoa é assim, o povo corre atrás. Você não sabe nem de onde vem, mas é bênção, é chuva de bênção, porque é propósito de Deus. Deus tinha propósito. E aí ele alugou uma sala lá no centro, alugou um telefone, que o telefone nesse tempo era alugado. E eu falei, olha, eu vou trancar a minha faculdade por 1 ano para me poder vir ajudar você aqui, enquanto você pode pagar uma secretária, depois eu volto para a minha faculdade. Diz aí se eu voltei. Mas sabe por que eu não voltei? Porque eu estava fazendo pedagogia. Porque quando eu fiz vestibular, os meus pontos davam para eu ter passado para odontologia. E eu fiquei muito desgostosa. Igual o casamento de Carolina, eu fiquei muito desgostosa, porque eu queria ter feito, não acreditei em mim, era para mim ter feito odontologia, eu tinha passado para odontologia, gente. Então eu fui fazer pedagogia desgostosa, mas era plano de Deus, porque se eu estivesse fazendo odontologia, eu não tinha largado uma faculdade de odontologia para ir me aventurar em negócio com ele, nem para ir vender óculos, não tinha mesmo, porque era uma faculdade promissora, mas era plano de Deus aquilo. Aí eu abandonei a pedagogia e fui lá por uns 6 meses, 1 ano, e nunca mais voltei. Porque Deus abençoou sobremaneira. Nós, em seguida, já começamos, não dava conta, o Paulo não dava conta de entregar óculos. Ele já falou pra gente, naquela umidade dele, por que você não monta uma fábrica para você? Que ele é assim, fala bem assim, ele é italiano. Eu ajudo você. Olha, Deus prepara até as pessoas. Ele tinha uma fábrica e incentivou a gente a abrir uma fábrica para ser concorrente dele, mas ele fez isso porque Deus tocou no coração dele. E ali, bem pouco tempo depois, a gente já estava com a fábrica. Para resumir do progresso, né, que isso aí já foi em 80 e 85, né? Vocês viram que nós chegamos em 80, né?
Isso aí, a fábrica a gente montou em 85, aí já era ferrovia. A ferrovia foi em 88. A fábrica, ela veio a ser a terceira maior fábrica do país. Ela produzia, nós trazíamos, todo ano ia para a Itália, para a feira, e todo o nosso material vinha de lá, era importado, as chapas vinham da Itália e as ferragens vinham da França. Então a gente já tinha todo um esquema, né, de produção. Estava com 10 anos, aí o que é que nós fizemos? Inventamos de botar uma confecção. Estava tudo muito bem obrigado, né? Inventamos de botar uma confecção. E Deus abençoou a confecção. Deus abençoou a confecção. Na época isso aí já era sede própria. Olha, gente, contando aqui no meio da história, alguns exemplos que eu gosto de dizer. Quando nós compramos o nosso primeiro apartamento, a gente já tinha essa sede da empresa. A responsabilidade de gerir a empresa parece assim, foi fácil, mas tem muito desafio nisso aí. Primeiro é o desafio de trabalhar junto, o casal trabalhar junto. E eu digo uma coisa para vocês, é um desafio enorme. E Deus tem que cobrir os dois de muita sabedoria. E os dois não pode ser igual, porque eu dou graças a Deus ser tão diferente do meu marido. Nós dois não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada, nada. Mas isso é ruim, isso é a melhor coisa do mundo. Porque você tem diversidade de pensamento. Não queira perto de você uma pessoa que pensa igual a você, tudo é igual a você, do jeito... Onde é que vocês vão? Porque eu sempre digo, lá em casa o que é? Por que tudo dá tão certo vocês? Eu digo, porque eu tenho asa nas costas e meu marido tem chumbo nos pés. E assim dá certo. Sabe por quê? Se os dois tiverem chumbo nos pés, então hoje nós estávamos andando de ônibus e cozinhando no carvão e ganhando salário mínimo. Por que não se arrisca? Porque não tira o pé do chão. E se os dois tiverem asa nas costas, vão voar, os dois. E vão voar alto. E uma hora vão se espatifar os dois lá de cima e vão cair. Porque não é assim. Não foi tudo que eu quis fazer na vida que deu certo. Como é isso, Clecilda? A sabedoria que você tem que ter para trabalhar junto é dividir as coisas, de que tudo que é da empresa é da empresa. Como eu falo, quando nós compramos um apartamento, o primeiro apartamento para morar, essa série de 3 mil metros quadrados já era nossa. Primeiro a empresa. Não confunda o dinheiro da empresa com o seu dinheiro. O dinheiro da empresa não é seu. O seu é parte do lucro quando tiver. Parte do lucro quando tiver. Requer muita sabedoria nisso aí, na administração. Isso aí ensinam aonde? Onde foi que nós aprendemos? Canto nenhum. Foi luz de Deus na nossa vida. Porque a gente podia muito bem ter rasgado esse dinheiro, não ter feito como era para fazer, mas Deus deu luz e sabedoria para a gente gerir nesse quesito aí. Então o que a gente sempre fez para não brigar? Olha, os problemas da empresa é da empresa. Todo dia eu saio de casa, eu saio, me armo da cabeça dos pés, porque a guerra da porta para fora, eu saio é guerra. Nós sabemos que é assim, né? Agora, da porta para dentro de casa, ninguém pode ter guerra. Nunca, nunca, nunca você pode ter guerra dentro de casa, porque é teu porto seguro, é o lugar onde tu volta para se recarregar, é o lugar da tua... Tem que ter paz dentro de casa. Se não tiver, tu não faz nada na vida, porque com guerra dentro de casa, ninguém prospera, Deus não abençoa. Isso aí não tenho dúvida disso. Então toda vez que eu tinha uma coisa, por exemplo, as coisas mais ousadas sempre era da minha cabeça, sempre. Eu nunca tive medo de nada assim. Aliás, eu tenho 2 medos na minha vida, depois eu vou falar para vocês. Então eu ficava, vamos botar isso, vamos fazer isso. Aí ele, olha, não vamos. Aí sentava na mesa, vamos discutir, vamos ponderar, cadê seus argumentos? Gente, argumentem. Argumentem sem paixão, sem não é porque os dois têm que ponderar. Quando o meu argumento era forte, que ele via que realmente aquilo tinha lógica, aí minhas asas conseguiam levantar ele. O chumbo dele não me pegava.
Algumas vezes não, findava que ele argumentava e dizia que aquele negócio não ia dar certo assim, isso não dá certo, por isso. E era tão mais forte o argumento dele que o chumbo dele me segurava. Teve várias situações na vida que a gente viu depois que foi assim. Agora, a gente nunca brigou por causa disso. E sabe por quê? Porque quando a gente decidia os dois, e a responsabilidade era dos dois. Porque quando ele concordava comigo, queria dizer que eu argumentei e eu convenci ele com meus argumentos. Quando ele disse ok, vamos nós dois. Porque nunca nenhum de nós dois fez nada por conta própria sem o outro querer. Se o outro dissesse, não, eu não concordo com isso, não vai dar certo isso, pronto, ali morreu, acabou e aquele negócio não ia para frente. Mas quando os dois estavam de acordo, ia. Se desse certo, oba, fomos nós dois. Que geralmente, quando dá certo, foi nós dois. Quando dá errado, o que é que diz? Foi você. Né? E daí começa uma briga. Lá em casa não podia ser assim. Se desse errado, eram os dois também. Porque concordou. Então, briga nesse sentido lá em casa nunca teve. Porque a gente teve essa sabedoria de andar assim, de mão dada. Uma hora eu puxava ele para cima, outra hora ele me puxava para baixo e a gente seguiu nisso, né? E fomos, andamos, conseguimos grandes coisas, grandes feitos. Montamos fábrica de óculos, montamos fábrica de confecção, abrimos loja, fomos viajar pelo mundo. Viajamos e todo ano viajava, fazia 2, 3 viagens internacionais. E já tínhamos um belo de um patrimônio, andava em carro bom, morava em casa boa, era capitalizado, tinha dinheiro.